Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Anne Fortes, host do Luminar Podcast, e hoje estou com a minha amiga Nanda, da Sono Sul Colchões, e nós vamos conversar, falar muito assim sobre esse teu mundo que eu tanto gosto e conheço tão pouco, minha amiga. Então, se apresente, me fale sobre, sobre você, sobre a sua loja, como funciona tudo. Bem, eu trabalho com colchões já há mais de 30 anos. Acho é um ramo muito ligado à saúde, né? Então, a gente sabe que os três pilares hoje de viver bem é alimentação, exercício e o sono. Então, nós somos uma empresa familiar, né? Como eu disse, há mais de 30 anos aí no mercado. Começou com a minha mãe, depois os filhos foram se juntando e hoje a gente assumiu o negócio. E nosso objetivo hoje é levar qualidade de vida para os nossos clientes e ensinar as pessoas a aprenderem a escolher aquilo que é bom para elas, porque é muito difícil comprar colchão hoje porque você tem muitas opções e acaba não sabendo aquilo que é bom e o que não é para você poder dormir bem. Muitas possibilidades de uso também, né? E como, né, a gente estava conversando antes, né? Toda loja vende o melhor colchão, né? E como Isso. saber como funciona, né? Porque tem, eu imagino que se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho. Se é um casal, é mais difícil ainda, porque afinal de contas, um tem um peso, o outro, altura, estrutura de corpo, né? Tem que atender os dois, Sim. né? Mas não é essa dificuldade, né? Eu acho que muitas vezes você vai numa loja e recebe muita informação técnica, mas não aquilo que o teu corpo sente, porque o corpo da gente diz o que é bom pra gente e o que não é. Então, quando você vai escolher um colchão, as duas coisas principais quais são? O colchão ele tem que aliviar a pressão do seu corpo. Então, você tem que dormir numa superfície que acomode, que molde o teu corpo para tirar essa pressão. E você tem que ter conforto térmico, porque as duas coisas que fazem você acordar, sair do sono profundo, é o desconforto da pressão, começa a incomodar uma parte do corpo, você vira de posição. Cada vez que você se vira, você vem para um sono superficial. E o calor, né? Aquele colchão muito quente, que esquenta muito, a gente em dia de calor fica procurando um lugar mais fresquinho ali para deitar. Se Isso também movendo, né? atrapalha. Então, são coisas importantes para você observar na hora de comprar um colchão. E essa questão do toque, então, aí você resolve ela, imagino, com tecidos tecnológicos ou Isso. não, Hoje como a gente tem funciona? muita tecnologia, tanto no tecido como nas próprias espumas do colchão, né? A engenharia do colchão, ela busca justamente isso, trazer esses benefícios para que as pessoas possam dormir melhor. Agora, é muito importante saber o que o corpo gosta. Tem gente que gosta de colchão mais firme, tem gente que gosta de colchão mais macio, tem pessoas que gostam de mola, tem gente que não gosta de mola, que mexeu um pouquinho já acorda. Então, é importante a gente conversar com o cliente e saber o que ele gosta, o que ele faz com que ele se sinta bem. Isso é importante. Nanda, e assim, quais são as perguntas que você utiliza para você entender isso? Porque é um briefing muito importante que você, né, É tem que verdade. fazer antes, né, da pessoa deitar no colchão, né, nas possibilidades ali, né? Geralmente quando o cliente chega, a gente bate um papo, né? Acho que como você aqui Ah, também, né, sim, na Lute, quando conversa com o cliente, deixa eu ver o que você tem, o que você sim. gosta. Então a gente bate um papo com o cliente, para saber se ele dorme sozinho, se a gente vai ter que atender o gosto de duas pessoas no mesmo colchão, há quanto tempo ele tem o colchão dele. Porque também acontece uma coisa muito interessante. Eu sempre falo para o cliente: o que o corpo da gente gosta com 20 anos é uma coisa. Quando você faz 40, é outra. Com 50, é outra. Muda muito, Então, né? não dá para você se prender assim, eu gosto do conforto firme. O seu corpo vai mudando ao longo do tempo. E o seu colchão tem que acompanhar. Isso é muito importante. Então, a gente bate esse papo para saber há quanto tempo ele tem o colchão, como é que ele dorme, se ele tem alguma dificuldade também no sono, se ele tem alguma questão específica física, né? Às vezes tem uma lordose, uma escoliose, tem uma hérnia de disco, fez uma cirurgia. Então, são coisas importantes para a gente poder orientar o cliente, porque ele sozinho, ele tem muita dificuldade de comprar um colchão, se É, não tiver alguém orientando, sabe?
Sim, às vezes eu até levo nossos clientes, né, para você lá, porque eu confio muito no que você diz e na Uhum. apresentação que você tem na loja. Então, a tua loja é uma loja que tem infinitas possibilidades, né? Que É, aí vai depender muito de cada caso, de cada uso. Se é um é colchão, por isso. exemplo, que vai para a praia, eu imagino que seja se é um colchão que fica por aqui, que é um colchão de uso diário, Uhum. precisa ser um mais tecnológico, melhor, com mais qualidade. Não no sentido de Isso. qualidade, porque os outros não têm, não é isso, né? Mas eu imagino que a tecnologia seja diferente, É, né? e assim, sempre de acordo com o uso, né? Se você vai usar diariamente, você quer um tipo de produto. Se é para praia e você usa, sei lá, 3 meses no ano, talvez você queira um outro tipo de produto. Na praia, você recebe visitas, não são as mesmas pessoas que dormem sempre. Sim. Então, tem que ser um conforto que atenda um número maior de pessoas. Não é tão específico. E tudo isso a gente tem que olhar, acompanhar, conversar com o cliente e entender realmente qual é a necessidade dele, porque elas mudam de pessoa para pessoa, né? Ah, com certeza. E você tem quantas lojas aqui em Curitiba? Hoje nós temos aqui em Curitiba 2 lojas, temos o Outlet e temos uma loja na praia também em Pontal. Hoje a gente está Também. Se com, você, então, tem casa na praia, pode procurar lá também, né? e pretendemos logo, logo ter uma loja também ali para o lado do Juvevê, do Cabral. Porque Curitiba é muito grande, realmente, Muito, né? é. Porque colchão realmente tem uma infinidade de possibilidade, né? E, Nanda, me conta um pouquinho assim, quais são as diferenças de produto, né? Porque tem um lá que eu sou apaixonado, que é aquele tempur, que, nossa, É. aquilo lá se Eu deita falo, no céu, tá, gente? É muito legal. mas você tem bom gosto, Ah, né? Aquilo lá é o que tem hoje de melhor no mundo, é a linha da Tempur. Para você ter uma ideia, Anne, é o único produto, tá, de categoria 1 nos Estados Unidos. Quando a gente fala assim, dentro do quarto, para dormir, é o único produto que consegue essa categoria 1, que quer dizer o quê? Ele é considerado um produto terapêutico. olha. E ele tem benefícios comprovados para a saúde, então são feitos testes de laboratório. É muito interessante. E a Tempur, como que ela surgiu, né? Acho bacana as pessoas conhecerem, porque hoje fala-se muito assim, o travesseiro da NASA, a espuma da NASA. Esse é o original. Os americanos, todas as tecnologias que a NASA desenvolve, eu não sei se você sabe, ela hoje disponibiliza no mercado americano para qualquer pessoa que queira empreender, né? Levar essa tecnologia. Por quê? Quando eles começaram, o americano ele não queria que o país investisse tanto em projetos espaciais. Por quê? É um custo muito grande e um retorno para a população pequeno. Então, o que eles propuseram, né, lá nos Estados Unidos? Que todas as tecnologias que eles desenvolvessem para os projetos da NASA depois ficariam disponíveis para o público. Então, o Google nasceu assim. Uma Olha. série de tecnologias e que a gente vê hoje no nosso dia a dia nasceram desse trabalho da NASA. Então, hoje, para você ter uma ideia, o Tempur é um dos colchões que tem a maior durabilidade, o maior suporte de peso, o maior conforto. Então, é um produto muito, muito diferenciado. E, Nanda, esse tempura é utilizado em algumas UTIs ou eu estou fazendo maior Não, confusão? não. Olha, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a linha hospitalar da Tempur está na UTI do Sírio-Libanês e do Albert Einstein e nas suítes presidenciais dos 2 melhores hotéis de São Paulo, né? Que é o Fasano e o Emiliano. Uhum. Então, são os locais onde é referência e tem-se o colchão da Tempur. Então, é um produto muito diferenciado. Eu falo assim, às vezes a pessoa investe em tanta coisa na casa. Uma geladeira, por Uma exemplo. geladeira, Gente, é isso. eu acho assim, sinceramente, um absurdo. Às vezes a pessoa gasta a geladeira para no projeto. É isso, sei lá, gente. uma cozinha gourmet ou um fogão, né? 30 mil numa Isso. geladeira. Eu falo, e o item da casa que você mais usa é o colchão. E é o único item que você não tem nenhuma outra despesa depois que você compra. Porque a geladeira tem luz, Muito. né? Tem um monte de coisa e o colchão não. E tem vida útil o colchão, Nanda? Porque eu acho que o Tem. meu tá precisando trocar. Tem. Às vezes a turma fica aí com o colchão assim, 10 anos, 15 anos. É a idade do meu.
Então, imagine você dormindo 10 anos, 15 anos com o mesmo pijama. A menina de 30 não existe mais, né, amiga? Porque é difícil, né? O colchão não tem É. muito como você higienizar. Então, a gente diz assim, um colchão, ele dura bem entre 5 e 7 anos. Depois disso, ele já começa a perder as propriedades dele. Ele não é mais um colchão novo. E também vai depender muito dos cuidados pessoais, né? Como é que a pessoa cuida do colchão? Areja o colchão? Ventila? Usa a cama só para dormir? Tem muita gente hoje que trabalha na cama, Nossa, mexe é no verdade, né? computador, assiste televisão, então acaba tendo um uso Muito maior, além, né? isso, do uso normal que seria de um colchão. Então tudo vai depender dos hábitos das pessoas. Porque dizem que a gente passa um terço dormindo, né? Então, na É, verdade, quem utiliza a cama dessa forma, é, utiliza muito mais, né? muito mais, muito 50% mais. do tempo, praticamente, às vezes, né? Eu tenho uma amiga que é engenheira e que ela É, adora trabalhar na cama dela. então. Gente, eu fico extremamente desconfortável na É. cama para trabalhar. Até comprei lá um apoio, mas que Mas eu vou te isso? falar, a gente Não tem na gosto. loja alguns sistemas de dormir que você tem todas as camas articuladas. Ah, isso é uma coisa muito legal. Então Aqui. assim, você gosta de trabalhar na cama, gosta de ler um livro, assistir um filme, então a cama articula, levanta o encosto, levanta os pés, tem posição zero gravidade, tem massagem, tem Uma tecnologia à mil e uma parte, coisas. assim, uma outra visão. São sistemas de dormir, né, que a gente fala, é um sistema completo de bem-estar. Então, é Sim. muito, muito bacana. Quem tem, não abre mão. E hoje está muito acessível, né? Ah, é? Não. Porque você tem camas articuladas de preços bem variados, né? Você tem nacionais, tem as importadas e colchões também específicos para essas camas, também com valores muito variados. Então, hoje, qualquer pessoa, se programar, ela tem condição de comprar uma cama bacana, com colchão legal e dormir muito bem. Sim, ô Nanda, uma questão é a cama e a outra O colchão. é o colchão. Isso. Desses articuláveis são coisas diferentes. Você pode São. comprar a cama, mas obviamente o colchão tem que ser especial para aquilo. Isso, na realidade, assim, Imagino que a sim, né? cama articulada, normalmente o cliente, se ele não compra já o sistema completo, ele compra primeiro um colchão de terceira geração, que são colchões apropriados para essas camas, que são o quê? Colchões feitos com matérias-primas nobres. Ou ele tem o viscoelástico, que é essa matéria-prima desenvolvida pela NASA, ou ele tem o látex, que é 100% natural, ou ele tem a Ultracell, ou uma combinação destas tecnologias, ou um tipo de molejo apropriado para a articulação. Então, são colchões de terceira geração, esses colchões com espumas especiais. Então, ele pode comprar já um colchão desse e, para frente, adquirir uma cama articulada. Ou, se ele não gosta dessa proposta, ele pode, no quarto, usar uma base convencional, ou uma cama, ou um box, e colocar o colchão que ele quiser dentro do conforto que agrade, né, nessa superfície. Mas o ideal é justamente esse colchão que é terceira, porque ele tem que articular também, né? Para essas camas, o colchão ele tem que articular, porque senão ele não acompanha muito o desenho da cama, sabe? Não te dá o mesmo conforto. Sim. Então, são colchões normalmente que tem a capa lisa, né? O encosto, o tecido é lisinho, porque na hora que dobra, para não ficar aquele Enrugado. tecido grosso, sabe? Sim. Então, ele tem uma série de questões. As capas são removíveis, são laváveis. Então, também é um colchão que você consegue manter mais tempo higienizado. E porque o colchão, né? Eu digo, Uhum. cama é um mundo à parte, né? Porque tem camas de todas as alturas. Tem algum uso específico? Porque é Então, né? hoje a tendência, e você que trabalha com design, decoração, tudo isso, hoje a tendência já são camas mais baixas. Há uns 5 anos atrás, de 5 anos para trás, a tendência eram colchões muito altos. Né? O meu é bem alto. O Acho que box, o 70 de colchão. altura. Isso. Quase uma mesa, se tu parar pra pensar. É muito alto. Você tem Muito 76. alto. Gente, é isso. O ideal mesmo é assim, é um colchão que não seja tão baixo, porque na hora de levantar você faz muito esforço, né? E você se curva. E que também não seja alto demais. Por quê? Porque você não tem apoio, não tem os pés no chão. Então, se você conseguir levantar do colchão, pôr as pernas para fora e os pés ficarem no chão, é o ideal. Sabe que esses dias eu até ri, né? Porque eu tava pensando em trocar. Já troquei meu quarto, né? Mandei fazer outro quarto.
E daí falei pro Pedro, Pedro, eu acho que eu quero projetar uma cama baixa para mim. Tá. Por conta do Bud. Porque o Bud já tem 9 aninhos e ele é um lhasa e eu fico preocupada com a coluna dele, né? O Pedro. Ah, tá, que legal. E a tua coluna, moça? Como é que tá? Mas aí a gente resolve, você vê. A gente Ó. conversa com o cliente fala assim, eu não posso comprar essa cama. Daí você pergunta, mas você não gostou do mundo? Não, eu adorei, mas para mim não vai dar certo. Por quê? Eu tenho um cachorrinho pequeno, ele não sobe. Aí a gente faz uma escadinha. Aí faz a escadinha, coloca no pé da cama e ele sobe. Então, na próxima semana eu vou lá resolver minha vida, Pode ir tá? que a gente faz uma escadinha Porque... pro Bud. Gente, porque eu fico pensando assim, porque ele tá perfeito, não tem nada disso, não apresenta nenhuma dor nem nada, né? Mas, poxa, a gente que, né, é mãe de pet, fica sempre preocupada com o futuro. E, aliás, a Apson é muito fácil para ter problema na coluna, então eu já queria adiantar isso, né? Não, ele mas não dá ter, pra né? fazer. E aí Que sobe interessante. tranquilo, entendeu? Falando nisso, colchão sob medida, Tá. me conta. A gente faz. O que acontece? No colchão de espuma, quando é um colchão só de espuma, a gente pode mudar tanto a largura, como o comprimento, como a altura. Isso a gente faz na Sonosul, né? Qualquer densidade, o que a pessoa quiser. Já nos colchões de mola, a gente consegue mudar a largura e o comprimento. Na altura, não. Por quê? Para gente mudar a altura, eu vou ter que colocar alguma camada de espuma, Extra, alguma matéria-prima, sim. ou tirar. E ao fazer isso, eu mudo o conforto. Então, no colchão de mola, só dá para mudar a largura e a altura. Aí a gente resolve a largura e o comprimento. Aí, para resolver a questão da altura, o que a gente faz? A gente ajusta na base. Ah, sim, Porque claro. a gente tem bases de várias alturas, os pés também com alturas diferentes, para chegar na altura final que fica ideal para o cliente. E vocês são fábricas também, então, não é só lojista? Não. A gente tem a linha de fabricação própria da Sonosul. E aí, aquilo que a gente não tem de tecnologia aqui no Brasil hoje, a gente trabalha com a linha de importados. Então, com empresas que têm outras tecnologias ou importadas ou patenteadas, que são exclusivas deles. E quais são as empresas? A Tempur, porque eu me apaixonei. No dia que tu me apresentou, eu falei, Não tem melhor. Gente, meu sonho de consumo. Eu falo assim, quem conhece... eu tenho cliente, semana passada, voltou uma cliente na loja, ela já tinha colchão nosso, comprou um colchão tem 8 anos. Ela não comprou um Tempur, porque ela falou, na época eu não podia, agora eu voltei, esse vai para o de hóspedes e eu vim buscar o meu Tempur. E comprou. Sim. Então, é uma coisa assim, as pessoas É um sonho ficam mesmo, encantadas. né? Porque, gente, Ficam. até assim, vamos falar, né? Porque quando a gente é jovem, né? Não, você vai. Qualquer coisa, até. Eu falo, você dorme na rede, no chão. Você dorme no chão, dorme onde você quiser. Dormir, o que é importante é dormir, né? Mas aí depois dos 40 anos, dá uma diferença na vida, né? Eu uma falo noite assim, de sono com 20, bem dormida, 30, né? se acampa, tá tudo beleza. Mas Depois, tudo certo. você já quer um hotelzinho simples, mas com um sim. servicinho de quarto, né? Depois você já não quer. Gente, eu percebo assim como eu mudei. Eu amo trilha, mas toda vez que eu penso acampar, eu falei, não é mais pra mim. Amo, adoro subir, eu fico Paraná. Mas tem hotel lá? É isso. Sabe assim? Vai mudando, né? Não adianta. Gente, a idade é isso. É muito legal, né? Saber a diferença, né? E saber o que a gente gosta. E saber se... Não quero. Isso aí é diferente, né? É isso mesmo. Que interessante. E, Nanda, me conta um pouquinho ainda sobre essas questões da mola. Eu fiquei curiosa, porque... de verdade, eu não entendo nada. Tá. O que eu mais Toda vez que eu preciso, eu tenho você. Mas é que eu realmente não entendo. É assim, o mais comum é o cliente chegar na loja e falar assim, eu quero um colchão de mola ensacada, com látex ou com a espuma da NASA. E eu sempre falo para o cliente, olha, chegar na loja e você pedir um colchão de mola ensacada é que nem chegar na concessionária e pedir um carro de 4 rodas. Por quê? Porque existem mais de 50 tipos diferentes de molas ensacadas. Não é um único tipo. Então, você tem... a espessura do aço é diferente, o número de voltas, a altura, a compressão. Então, tudo isso vai fazer com que a mola trabalhe mais, trabalhe menos, né? Seja mais flexionada ou menos, suporte mais ou menos peso. Então, ela tem várias implicações. A gente tem micromolas, molas pequenininhas, que são colocadas, às vezes, uma mola sobre a outra. Só para eu entender aqui. Por exemplo, estou eu e o meu marido. Então, eu acordo, sei lá, 6 horas da manhã. Ele acorda um pouco mais tarde. Se eu saio da cama, se eu me mexo, se eu me movo ali, ele não vai nem perceber? Então, é assim, Ou funciona mola, assim? por mais que você fale assim,
A mola você só não vai perceber nada se o colchão for duro. E o colchão duro não é recomendado. Enorme, né? A mola é uma matéria-prima que flexiona. Então, quem compra colchão de mola, ele vai ter um pouquinho de trabalho. De jogo. Não é um movimento que faça o outro acordar, mas ele é um molejo. Também tudo depende de como você acorda, né? Isso. Então, assim, claro, você não vai acordar ou sentir cada movimento que seu parceiro faz. Mas você vai ter ali durante o sono aquela superfície que se molda mais. E também talvez tenha a distância, né? Uma cama mais larga isso ajuda influencia muito a você também. não reverberar o suficiente para que chegue do outro lado. Ou Com não tem nada a ver. certeza. Não, certíssimo. Né? Quanto mais juntinho você estiver dormindo, né? Uma cama de casal padrão, Reverbera. pequenininha, você vai sentir muito mais. Uma cama king, Sim. né? Um tá mais distante do outro, também sente menos o movimento. Mas a qualidade da mola é muito importante. E hoje, no Brasil, o nosso grande problema é assim, a mola, ela virou um vilão do colchão, né? De mola. Porque às vezes a pessoa compra e fala, nossa, detesto mola, não quero mais saber, tive uma experiência péssima. Por que que isso acontece? No Brasil, hoje, a gente certifica o colchão. O que é certificar um colchão aqui no Brasil hoje? É você falar, olha, ele tem isso, isso, isso. Ele tem espuma tal, densidade tal, ele tem a mola tal e o tecido tal. Perfeito. Só que aqui a gente não certifica nem a qualidade da matéria-prima e nem o processo produtivo. E isso, no final, dá uma diferença gigante. É como você, de repente, fazer um bolo, né? Cozinhar com, sei lá, um ovo caipira e um outro ovo mais ou menos, uma ovo farinha passado. de melhor qualidade. O produto final, o bolo fica diferente. Totalmente. Né? Uhum. Se você prepara um alimento num forno a lenha, você tem um resultado. Num fogão convencional, é outro sabor. O colchão acontece isso. Então, como a gente ainda não tem essa certificação toda, né, que aqui já melhorou muito, porque antes nós não tínhamos nenhuma, ainda fica muito a dever para o que existe no mundo. Por isso que a gente opta por trazer essas tecnologias ou então usar essa matéria-prima, as molas importadas e tudo mais, nos nossos produtos. Que fazem toda a diferença, Fazem, né? O total. mesmo o colchão de espuma, ele tem a densidade, né? Tem. Isso tem a ver com o nosso peso, do nosso Isso, corpo? E por que tem gente ainda que prefere... Às vezes o cliente chega assim, olha, eu queria um colchão com a densidade assim, ó, e mostra achando que é a altura. Densidade não tem nada a ver com a Não, eu altura sou do dessa, colchão. tá? Não tem. Que feio. A densidade do colchão, a gente fala assim, tem densidade 28, 33, 45. Quanto maior a densidade, mais peso aquela espuma vai suportar. Pode ser uma espuma firme ou pode ser uma espuma macia, não importa. Eu achando que era altura. Nada a ver. E assim, nem Reprovei. conforto, entendeu? Uhum. Ela tem a ver o quê? Com suporte de peso. Maior Suporte de densidade peso. suporta mais peso, menor densidade, menos peso. Então, isso é uma característica. Depois, você vai entrar assim, por exemplo, o Tempur que a gente estava falando. É um colchão com espuma densidade 100, maior densidade que existe, extremamente confortável. Nossa, densidade de 100 é para ser... 100. se fosse só assim, imagina... Para você ter uma ideia, uma densidade 45, ela atende pessoas com mais ou menos 120 quilos. Imagine uma densidade 100, que é o dobro. Só a espuma, fora toda a estrutura. Então, hoje, você tem colchões com altas densidades, pode usar espumas de altas densidades, mas com muito conforto. Não mais aquele colchão sequinho, durinho de espuma, que acho que todos nós tivemos, né? Porque até no berço você tem colchão de espuma. Exatamente, E ainda falando sobre... A vida útil do Tempur, ele é o mesmo? Não, então, para você ter... Porque eu fico pensando, eu vou visitar a Aurora Boreal, eu vou comprar um colchão. Ai, A gente Nanda. faz os dois, a gente dá conta, amiga. Não se preocupe, nós vamos conseguir os dois. É assim, olha, o Tempur, ele tem 5 anos de garantia total e mais 10 anos pro rata. O que é prorata? O que quer dizer isso? Depois do 5º ano, a cada ano de uso, se você tiver qualquer problema, você paga a cada ano 10% do valor do colchão. Vamos dizer que seu colchão Tempur deu algum problema no 8º ano de uso. Você vai pagar 30% do valor de um colchão novo. E eles te mandam um colchão novo. Nossa, que incrível. Então, na verdade, é assim, né? Para você que é jovem e tem muita vida ainda pela frente, compra o Tempur já. Então, assim, vai mas eu vou te amaciando. falar, olha, nós trabalhamos com a Tempur desde 2001. Foi quando eles chegaram no Brasil.
Ou seja, tem 22 anos. Em 22 anos vendendo Tempur, eu tive 2 assistências até hoje. 2 assistências 2. em Uma 22 anos. em 22 anos. Então, significa que tem gente dormindo há 22 anos com o Tempur. Tem. Então, assim, eu tive uma que o colchão deu uma descosturadinha, assim, ó. 5 centímetros, coisa pouca, no bordado. Em 7 dias, mandaram um novo para casa do cliente. 7 dias. 7 dias. E o outro teve um afundamento na espuma, não se sabe o que aconteceu. E também foi mandado um colchão novo. Então, assim, é um produto muito diferenciado. É qualidade. Então, para quem pode, porque realmente, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa acamada em casa. Lembra que o Ali ficou todo aquele Nosso tempo amigo, no foi. Isso. E eu lembro muito que você emprestou. Isso, a gente mandou para ele as almofadas da Tempur também. Por quê? O fato dele ter essa densidade muito alta e é o único colchão que dá 100% de alívio de pressão. Então, é como se você estivesse dormindo. Por que NASA, né? Fala isso, o colchão da NASA, a espuma da NASA. Porque você tem a sensação da gravidade zero. Porque ele dá 100% de alívio de pressão. Então, você deita, você não sente nenhum desconforto. Então, como eu falei que ele é categoria 1 nos Estados Unidos, por quê? É o único colchão que a pessoa pode ficar deitada 24 horas, um ano inteiro, né? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que não se levantam da cama, não faz escaras. Então, isso que eu ia comentar, gente, porque para você que tem realmente a mãe acamada, o pai acamado, ou alguém da família acamado, esse é um tipo de colchão que pode resolver a tua vida. Resolve totalmente. A gente sabe que quem tem qualquer tipo de problema como esse, você curar uma escara, às vezes leva anos. Não, gente, e daí eu te falo que o valor é pequeno, tá? Ah, é. Você entende? Porque daí é justamente, né? É isso que a gente brinca de valor, mas assim, gente, é porque é o nosso tamanho. Mas para quem tá escutando e tem essa possibilidade, não perca tempo. Não, é saúde. Né? É saúde. É a coisa mais importante que a gente tem na vida. Mas a gente fala assim de valor, e aí eu falo assim, pensa hoje quanto você paga de seguro no seu carro. É verdade. Por ano. E você, um celular. Né? Hoje um celular novo. Não é. Se tu parar para pensar, gente, eu te falo da geladeira mesmo. Você compra 2 celulares, você compra um colchão da Tempur, por exemplo. Sim. Só que você vai usar 15 anos, o seu celular daqui 3 já está obsoleto. Não, então nós vamos nós duas por hora, então, com o colchão, né? Não, na verdade, não, né? É verdade, muito mais barato o colchão. Muito. Então, vale muito a pena. Eu falo, é saúde. E, assim, um bom colchão, ele não cura os problemas que você tem, mas ele previne. Porque você, numa postura errada, né, a sua coluna, ela vai se habituando a ficar numa posição que não é a correta. Então, para frente, com o passar dos anos, você vai ter muitos problemas. Né? Exatamente. Então, ela previne. É muito bom. Eu acho que, assim, é um produto que vale a pena pensar com carinho, sabe? Dormir bem, depende do seu dia. Eu tenho clientes que falam assim, Fernanda, de tudo que eu comprei para minha casa, a melhor compra foi o meu colchão. Porque a gente não dá tanta importância, parece, não é verdade? Mas no dia seguinte... Sabe o que eu percebo? Até com os nossos clientes interiores, né? Tem muito cliente que a gente... não sei, vou pesquisar, vou isso, mas não é algo que esteja no checklist dele de importância. Não é. Né? E, assim, eu vendo iluminação também, tá, gente? Mas eu digo que isso é mais importante. Querendo ou não, porque a gente é onde você vai dormir, onde você vai acordar. Eu sempre digo que a gente trabalha tanto. Não é verdade? Que a gente merece um colchão. Eu falo assim, decente, olha, colchão pra descansar mesmo, bom, né? compra quem gosta de si mesmo. Quem se valoriza. Sabe por quê? Você merece. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. É isso mesmo. Mas você vai dormir bem. Então, eu acho assim, as pessoas merecem saber. E todo mundo, meu irmão que trabalha comigo, ele fala assim, todo mundo dorme. É uma verdade. Sim. Nem todo mundo dorme bem. Sim. É a outra verdade. Isso. E hoje o número de pessoas que tomam remédio para dormir é muito grande. Nossa. Por quê? Porque também não tem um colchão adequado, não tem um ritual do sono, um preparo para dormir. Então, as pessoas dão muito pouca importância para um dos pilares da nossa vida, né? Que é o sono. Então, eu acho que é preciso olhar com mais atenção mesmo. E a vida da gente muda. Olha, eu tenho clientes que falam, meu Deus, depois que eu comprei o colchão, mudou a vida. Tanto que comprou para casa aqui e comprou para a Ilha do Mel, falando, eu quero o mesmo que eu tenho na minha casa aqui em Curitiba, eu quero lá na Ilha do Mel, porque eu quero dormir
lá tão bem quanto eu durmo na minha casa. Porque no dia seguinte você acorda, vai fechar um grande negócio, tá Nossa, pago o teu colchão, exatamente. entendeu? E Então, a gente dá tanta importância para outras coisas, né? É com carro. A gente, carro tendo 4 rodas, anda, tá? É verdade, né? isso. Então, tem, gente, uma infinidade de coisas. É celular, tu paga às vezes 14, 15 mil reais no celular e compra um colchão de, né, fininho. Que não é, porque daí, isso é uma coisa interessante que eu te perguntar. Me veio agora. Qualidade de colchão tem a ver com o quê? E tem, por exemplo, assim, eu durmo num colchão de espuma. E eu durmo muito bem e é confortável. Não. Colchão de espuma para mim não funciona. Funciona de tal. O que é? Do corpo da pessoa? Como é que a pessoa sabe se vai ser? É aquilo que eu falei no início, né? O alívio de pressão. Tem o que o seu corpo gosta. Então, você, primeira coisa, deita e gasta tempo experimentando o colchão. Fica um pouquinho lá. Entendi. Deita, deixa o teu corpo... Assim, deita na posição que você dorme. Fica um pouquinho. Vê como é que teu corpo responde. Se o colchão te abraçou, moldou o seu corpo. Então, é atenção, é tempo mesmo. É cuidado no escolher. Você precisa ter o cuidado para escolher um colchão para você. Que bom, Nanda. Nanda, então, nós temos que encerrar, mas eu passaria horas conversando com você. E a gente só falou sobre o colchão. A gente não falou sobre viagem, a gente não falou sobre 1000 coisas. É verdade. Para conversar, né? A gente merece mais tempo, então, viu? Eu quero agradecer muito o bate-papo, a oportunidade, né, da gente colocar alguma coisa para ajudar as pessoas. Conhecimento, né, Nanda? A escolherem um colchão, dormirem bem e, com certeza, ter uma vida melhor. Nanda, deixa a sua rede social. Eu queria te agradecer muito, tá? Por esse podcast. Iluminou, né, a minha vida. Realmente tem muito conhecimento que eu não tinha, e eu sei quem está em casa também, né? Imagino que não tenha isso, porque realmente é algo muito específico e muito um assunto que se fala muito pouco, na verdade, né? Então, até a gente podia marcar com os arquitetos na sua loja para você dar uma palestrinha para a gente, porque eu acho que isso, gente, eu como profissional não sabia de 5%, amiga. Não, com certeza. Sabe? Vamos então, fazer muito mesmo. interessante, né? Vamos sim. Olha, o nosso Instagram é sonosul_colchões. Quero te agradecer a oportunidade, o papo maravilhoso. E você, acho que está nesse nosso trabalho agora, iluminando aqui não só com a Lute, né? Mas com o teu sorriso, com a tua dedicação, o teu trabalho, que você possa levar conhecimento, né? Porque luz é conhecimento, para tantas pessoas como você tem feito. Parabéns, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês que nos acompanham até aqui. Obrigada ao pessoal da Estúdio Capto, que dá todo o nosso suporte, né? Sigam a gente, então, no @iluminarpodcast e também curta a nossa página no YouTube. E nos vemos até a próxima, então, tá bom?